Apresentação e objetivos do curso. Então, esse curso ele visa apresentar e mostrar o que são os campos da FEMA e como eles serão utilizados pela nova ordem mundial. Então, nós vamos falar vamos apresentar o que são os campos da FEMA, vamos mostrar a grandiosidade deste órgão de gerenciamento de desastres que é a FEMA, vamos apresentar os objetivos oficiais da FEMA, vamos apresentar os objetivos não revelados, vamos mostrar a lei marcial aprovada pelo Congresso. Nós vamos apresentar o que o Barack Obama disse sobre a lei marcial e vamos mostrar a realidade sobre a aquisição de guilhotinas pelo governo americano. Então, todo esse conteúdo, todo esse material é um material que nós pesquisamos na internet, pesquisamos na Palavra de Deus. Estamos mostrando aqui para que você possa ter um conhecimento e saber realmente aquilo que vai acontecer, para que você possa se preparar para a grande tribulação que vai acontecer em breve. O que é a FEMA? Então, a FEMA é uma agência governamental de gerenciamento de emergências. É a Federal Emergency Management Agency, abreviação FEMA. É uma agência do governo dos Estados Unidos subordinada ao Departamento de Segurança Interna. Então, essa agência ela vai atuar em casos de emergências. Então, o objetivo principal da FEMA é coordenar as respostas a desastres que ocorram nos Estados Unidos e que superem os recursos das autoridades locais e do Estado. O governador do Estado no qual o desastre acontecer deve declarar estado de emergência e solicitar formalmente ao presidente e que a FEMA e o governo federal respondam ao desastre. Então, a FEMA é um órgão, uma agência do governo americano que vai atuar no gerenciamento de emergências quando esgotarem as capacidades dos estados. Nos próximos blocos, nós vamos continuar falando sobre os objetivos da FEMA. Então, como nós vimos no bloco anterior, a FEMA é uma agência governamental de gerenciamento de emergências, que vai apoiar a população no caso de desastres naturais, vai apoiar no caso de um ataque nuclear, no caso de um ataque com arma química. Então, na FEMA existem acomodações para segregar as pessoas infectadas e que não podem ficar em contato com a população em geral. Existe também um transporte, a FEMA vai providenciar o transporte para as pessoas infectadas. Outra atribuição da FEMA é providenciar um local para enterrar essas pessoas infectadas. Então, na FEMA também vai ter um local para enterrar as pessoas que foram infectadas e morreram no caso de um ataque nuclear. Então, se houver um desastre natural, por exemplo, um furacão, também no caso de um ataque nuclear, onde o Estado americano não suprir as necessidades da população, esse governador do estado vai solicitar ao governo federal americano e o governo, através da FEMA, vai atuar para restabelecer a ordem e atuar nessa emergência, apoiar a população nesse caso de desastre. A FEMA vai apoiar também em caso de ataque terrorista, em caso de pessoas que vão conspirar contra o Estado, vai transportar esses terroristas e prender esses terroristas que são uma ameaça para o Estado. Então, estes são os objetivos oficiais. Existem outros objetivos não oficiais que não está sendo dado ênfase, mas no qual a FEMA será utilizada. Nós veremos mais à frente em alguns blocos mostrando esses objetivos. Ou seja, a ideia inicial desse órgão é muito bom, vai ajudar as pessoas. Entretanto, existe um engano, existe um objetivo que vai ser desvirtuado, ele vai ser utilizado contra os cristãos. Então, vocês verão mais à frente, em alguns blocos, que nós colocamos essas informações que são difíceis de obter. Nos próximos 2 blocos, vocês verão 2 filmes mostrando o que é realmente a FEMA, para vocês terem uma noção desse órgão. Ônibus de evacuação em massa cruzam as rodovias americanas de um lado para o outro. 600 campos de concentração já foram criados nos Estados Unidos nos últimos anos. Já passam de 5 milhões de caixões comprados pelo governo
e estocados em diversos estados americanos. Diversos trens, presídios de 3 andares, já foram construídos pelo governo americano e estão prontos para o uso. Estão sendo construídos neste exato momento em ritmo acelerado centenas de cemitérios coletivos, cobrindo quilômetros de comprimentos em diversos estados americanos. As catacumbas de concreto se estendem por quilômetros em diversos estados americanos. Recentemente descobriu-se que estão guardando escondidos no deserto próximo à reserva indígena centenas de aviões que estão prontos para decolar, não se sabe para onde. Estão sendo vistos trens-cegonhas da FEMA gigantescos com 3 andares e capacidade para transportar diversos automóveis de uma só vez. Ninguém sabe para quê.
Saiba agora o que está acontecendo nos Estados Unidos e que a imprensa mundial, inclusive a brasileira, omite. Primeiro, com a farsa do ataque terrorista de 11 de setembro, utilizando o método de 3, estão obrigando o Congresso e os parlamentares a votar leis contra a nação e que aumentam o poder do presidente americano. Aqui uma das denúncias dos próprios parlamentares de que são obrigados a votar a favor sob ameaças. A única forma de aprovar essa lei é criando e sustentando uma atmosfera de medo. Essa atmosfera não é justificável. A muito de vocês foi dito em conversas privadas que se votássemos contra essa lei, que na próxima segunda o céu cairia, a bolsa cairia de 2 a 3 mil pontos no primeiro dia e outros quantos mil no segundo dia. Inclusive, a alguns membros daqui foi dito que haveria lei marcial na América se votássemos contra. É o que eu chamo de coação pelo medo, injustificada. Nos deram 2 semanas para aprovar essa lei. Essa denúncia foi feita antes da crise econômica e por causa dela foi que a elite global, os Illuminatis, provocaram a crise com a queda da bolsa. Segundo, entre as leis aprovadas, o ato patriota é o mesmo que o AI, o ato institucional que os brasileiros tão bem conhecem da época da ditadura. Ele dá ao presidente diversos poderes, inclusive de aplicar a lei marcial. Terceiro, implementaram o Big Brother, o ECRON, o Mondex e diversos outros programas governamentais. Quarto, criaram um sistema de defesa interna que protege os Estados Unidos dos próprios cidadãos. Quinto, com o sistema de defesa interna criaram a terrível FEMA. Sexto, a FEMA já construiu até agora 700 campos de concentração em diversos estados americanos. Sétimo, a FEMA comprou 500 caixões no ano passado. Comenta-se que esse ano já passam de 5 milhões de caixões armazenados em diversos estados americanos. Cada caixão cabem 4 adultos. O policial americano fardado reuniu diversas pessoas em um local público e fez diversas denúncias, inclusive explicando como serão classificadas as pessoas marcadas e levadas para os campos de concentração. Existe uma razão para eu estar aqui hoje. Primeiro, que eu sou crente em Deus. Escolhi ser policial para proteger você. E neste momento histórico de nossa nação, temos um grande motivo para pedir as bênçãos de Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos uma publicação policial e quero compartilhar algo aqui com você. Há algum tempo atrás, J. Edgar Hoover, da alta patente do FBI. E isso foi o que ele revelou há exatos 4 anos atrás. Eu deparei face a face com uma conspiração tão monstruosa que tive dificuldade de crer em sua existência. E está se comprovando nesses dias que esta conspiração é tão monstruosa, tão demoníaca, que cada um que toma conhecimento dela pensa que está ficando louco. J. Hoover disse que é um plano tão monstruoso que é impossível para a maioria acreditar em sua existência. E é esse o problema que temos para mostrar às pessoas. É tão monstruosa, tão demoníaca, que cada um que toma conhecimento dela pensa que está ficando louco. J. Hoover disse que é um plano tão monstruoso que é impossível para a maioria acreditar em sua existência. E é esse o problema que temos para mostrar às pessoas, que essa conspiração é real. Sou grato a Deus que ao redor estão todas as evidências necessárias para provar. E não há como negar as provas de que o World Trade Center foi um trabalho interno. There are red and blue lists out there. Have you already heard about the red and blue list, okay? Deixe-me falar sobre o teor do vermelho, azul, amarelo, ok? E daí em diante o policial fala sobre o procedimento que a FEMA vai tomar em relação às pessoas e as cores para marcar identificando o grau de perigo que elas oferecem ao governo e também as atitudes que o governo tomará com cada uma delas, inclusive levando aos campos da FEMA para a morte instantânea. Coffins
Aqui estão os caixões pagos com o dinheiro do seu imposto. E existem milhares deles esperando por você, em todo o país afora. Cada caixão pode comportar 3 ou 4 pessoas. E é onde muitos vão parar depois que for decretada a lei marcial nos Estados Unidos. Obama e Bush são importantes Illuminati. E há um plano master do qual eles são marionetes. A nova ordem mundial. E a meta deles é aniquilar com 80% da população mundial. Então assim poderão controlar o restante facilmente. E vão começar pela América. E eles já construíram enormes fornos industriais que estão nos campos da FEMA. Esses fornos serão utilizados para incinerar os corpos dos mortos. E mesmo incinerando dia e noite não será o suficiente. E poderão matar milhares de pessoas de uma só vez por inalação de gás. Então temos esses caixões de plásticos para armazenar os corpos. E se você pergunta por que tudo isso vai acontecer com os americanos, a resposta é porque você rejeitou a Deus e seus preceitos. Quem não crê em Deus, pelo menos crê na informação dos caixões. A nossa nação proclama uma fé da qual não segue. E eu tenho uma crucial informação que é importante para você, americano, agora. Em 20 de março, o Congresso que te representa fez uma sessão especial a portas fechadas. Ao longo de 176 anos, apenas 4 reuniões como essas foram feitas, fechadas ao público no Congresso. Os parlamentares não discutiram só novas proposições, porque não há razão para uma reunião assim de portas fechadas. Eles também discutiram outras questões. Primeiro, o iminente colapso da economia americana que está para acontecer em setembro de 2008. 2. O iminente colapso das finanças federais do governo está marcado para fevereiro de 2009. Terceiro, possibilidade de guerra civil interna como resultado da recessão. Quarto, acontecimentos generalizados, como revolta da população se mobilizando contra o governo. Quinto, detenção desses rebeldes dentro dos campos de concentração da FEMA. Eles estão construídos em todo o território americano. Sexto, possibilidade de retaliação contra membros do Congresso Nacional devido à recessão. Sétimo, a localização de lugares de segurança reservados para os congressistas e também para seus familiares, para serem preservados em caso de uma represália maciça. Oitavo, a necessidade de fusão com o Canadá por seus recursos naturais e também com o México, devido à sua mão de obra barata. Nono, a criação de uma nova moeda, o Amero, para circular nas 3 nações como proposta de solução para a crise econômica. E como prova disso, nos últimos 4 meses, o preço da gasolina subiu 500%. E isso é só o começo. O preço da cesta básica subiu 300%. As economias de milhões simplesmente evaporaram da noite para o dia, devido à avaliação da moeda pelos analistas financeiros. E as prisões começarão pelas grandes cidades, então se alastrarão para o interior. Tomarão lugar duras leis repressivas que vai requisitar policiais e forças militares através de todo o país para sufocar grupos rebeldes que possam surgir. Se você é americano e está ouvindo essas palavras, você deve entender que isso está acontecendo neste exato momento. E não é nenhuma teoria de conspiração, é fato. E estamos no limiar desses acontecimentos. Deixe-me explicar sobre as listas vermelha, azul e amarela. A lista vermelha é formada pelos inimigos do Estado. São líderes de grupos patrióticos que falem a verdade em talking shows, em palestras, com líderes comunitários. E também donos de blogs que falam a respeito do governo. Essas pessoas e seus familiares serão levados no meio da noite em helicópteros para os campos de concentração FEMA e poderão ser mortos imediatamente. Isso poderá ocorrer mais ou menos 2 semanas após a aplicação da lei marcial. Isso ocorrerá, é claro, depois da queda na economia. A lista azul ainda são considerados inimigos do Estado, mas seguidores dos das listas vermelhas. Essas pessoas ficarão para depois da aplicação da lei marcial. Serão levados aos FEMAs e lá serão mortos. Suponho que as pessoas que estão assistindo esse vídeo estejam nessa lista. Lista amarela. As ovelhinhas. Estas são as pessoas que não sabem nada da verdade por trás do governo. E não sabem nada sobre a nova ordem mundial e também não querem saber. Não são consideradas ameaças nenhuma e serão instruídas como deverão se comportar. São aqueles que fazem tudo que os outros dizem. Infelizmente, essas são a maioria e como serão muitas, será difícil de controlar efetivamente. Então, muitas serão mortas ou privadas de nutrição. Essas da lista amarela que sobreviverem serão as que serão etiquetadas com microchip 666 e serão liberadas como ovelhinhas para serem controladas.
Acordem, seremos azul, amarelo ou vermelho. Estamos todos incluídos. Então vocês viram nos vídeos dos blocos anteriores os campos de concentração da FEMA. Então vocês viram que esses campos de concentração eles vão ter os seus objetivos desvirtuados. Mais à frente nós vamos estar falando mais sobre isso. O objetivo inicial é muito bom, é muito interessante, convence, mas com a aplicação da lei marcial, que o Congresso americano foi pressionado a aprovar essas leis. Numa situação de comoção, numa situação de desespero ali, tinha que ser aprovado, tem que aprovar, então foi aprovada uma lei onde o judiciário pode se prender uma pessoa sem o poder judiciário. Então, deu-se grandes poderes aos presidentes, aos executivos, para prender uma pessoa, o que não é bom para um regime democrático. Nós vimos aí que em 2008, um dos vídeos de 2008, teve um colapso na economia, previa-se um colapso na economia americana, o que não se concretizou. Mas em função da previsão desse colapso, muitas leis foram aprovadas, muita coisa foi... a construção desses campos foi em função justamente disso, tem que fazer isso, tem que aprovar, porque a população vai conspirar contra o governo, então nós temos que ter meios de prender essa população que vai se conspirar contra o governo, e isso não se concretizou. E nós vimos aí também nos dois últimos vídeos uma denúncia de um militar, um evangélico, denunciando uma conspiração diabólica, uma conspiração inimaginável. Realmente são coisas inimagináveis. Não dá nem para a gente pensar que uma situação do 11 de setembro foi uma coisa fabricada. Não dá nem para pensar. Mas nós vimos que todo esse objetivo é muito diabólico. O que está escrito na Bíblia realmente, o que vai acontecer na tribulação é muito diabólico. Então, nós temos que crer, nós temos que olhar, nós temos que estar observando o que está acontecendo para que nós possamos nos preparar para todas essas situações. E o que está sendo feito nos Estados Unidos vai ser utilizado pelo anticristo durante a segunda parte da tribulação. Aqui nesse bloco nós estamos mostrando, temos aqui um mapa dos Estados Unidos com os campos da FEMA. Alguns falam que é 600, outros falam que é 800 campos, mas de qualquer forma nós vemos que as dimensões desse projeto, as dimensões desse órgão são muito grandes. Por quê? Você equipar 600, 800 campos, vocês viram aí as imagens aéreas, que não são campos pequenos, você equipar com construções, equipamentos, pessoal. Agora eles estão treinando o pessoal que vai atuar nesses campos, então tem que ter o efetivo já treinado. Vocês verão mais à frente que um companheiro aí está passando para nós aqui um manual de atuação nos campos, né? Então vocês verifiquem que não é pouca coisa, é um projeto grandioso de repressão que está sendo montado. Aqui nesse bloco nós vamos falar sobre a lei marcial. O que é a lei marcial? É prender um cidadão sem autorização judicial pelo simples fato da presunção de que aquele cidadão poderá cometer um crime no futuro. Prender indefinidamente aqueles que atentarem contra o Estado sem ordem judicial. A utilização dos campos da FEMA está ligada à lei marcial. Aqueles que conspirarem contra o Estado serão presos nos campos da FEMA. Então, é justamente isso. A lei marcial prevê a prisão de um cidadão pelo simples fato de que o executivo ou quem está prendendo acha que aquele cidadão poderá cometer um crime no futuro, sem um julgamento. Então, prende-se o cidadão, deixa ele preso indefinidamente, sem levar a um órgão judicial. Então, ele não vai ter direito a um julgamento. No próximo bloco, nós veremos uma reportagem sobre a lei marcial, no qual o presidente Barack Obama vai estar justificando a aplicação dessa lei.
But we begin tonight with a tale of two speeches, both from the same man, both from President Obama. One speech that could have been billed as a ballad to the Constitution, a proclamation of American values, a repudiation of the lawless behavior of the last presidential administration, and another speech announcing a radical new claim of presidential power that is not afforded by the Constitution and that has never been attempted in American history, even by George W. Bush and Dick Cheney. Remarkably, President Obama today made both of those speeches simultaneously. Standing inside the National Archives in front of the actual original Constitution, President Obama delivered a blistering critique of the Bush administration, in which he called their actions and their legacy literally a mess. Our government made a series of hasty decisions. Poorly planned, haphazard approach. Too often, we set those principles aside as luxuries that we could no longer afford. Our government made decisions based on fear rather than foresight. The decisions that were made over the last 8 years established an ad hoc legal approach for fighting terrorism that was neither effective nor sustainable. An ad hoc legal approach for fighting terrorism that was neither effective nor sustainable. Ouch. Then, moments later, he announced his own ad hoc legal approach for fighting terrorism. President Obama today proposed something new, something called prolonged detention. Doesn't sound that bad, right? Prolonged detention. Did you ever see the movie Minority Report? It was based on a Philip K. Dick short story. Came out in 2002. It starred Tom Cruise, remember? He played a police officer in something called the Department of Pre-Crime. Pre-crime is where people are arrested and incarcerated to prevent crimes that they have not yet committed. Mr. Marks, by mandate of the District of Columbia Pre-Crime Division, I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Dubinos. Take place today, April 22nd, at 0800 hours and 4 minutes. No, I didn't do anything. You didn't do anything, but you're gonna. Future murder. Creepy, right? Putting somebody in jail not for what they've done, but for what you're very sure they're going to do? There may be a number of people who cannot be prosecuted for past crimes. In some cases because evidence may be tainted, but who nonetheless pose a threat to the security of the United States. We're not prosecuting them for past crimes, but we need to keep them in prison because of our expectation of their future crimes. Al-Qaeda terrorists and their affiliates are at war with the United States, and those that we capture, like other prisoners of war, must be prevented from attacking us again. Prevented. We will incarcerate people preventively. Preventive incarceration. To the security of the United States. We're not prosecuting them for past crimes, but we need to keep them in prison because of our expectation of their future crimes. Al-Qaeda terrorists and their affiliates are at war with the United States, and those that we capture, like other prisoners of war, must be prevented from attacking us again. Prevented. We will incarcerate people preventively. Preventive incarceration. Indefinite detention without trial. That's what this is. That's what President Obama proposed today, if you strip away the euphemisms. One civil liberties advocate told the New York Times today, quote, "We've known this was on the horizon for many years, but we were able to hold it off with George Bush. The idea that we might find ourselves fighting with the Obama administration over these powers is really stunning." And it is stunning, particularly to hear President Obama claim the power to keep people in prison indefinitely with no charges against them, no conviction, no sentence, just imprisonment. It's particularly stunning to hear him make that claim in the middle of a speech that was all about the rule of law. But we must do so with an abiding confidence in the rule of law. Our government was defending positions that undermine the rule of law to ensure that they are in line with the rule of law. How can a president speak the kind of poetry that President Obama does about the rule of law and call for the power to indefinitely, preventively imprison people because they might commit crimes in the future? How can those two things coexist in the same man, even in the same speech?
Well, that brings us to the self-consciously awkward, embarrassing part of this speech today. After condemning the Bush administration for what he called their ad hoc legal strategy for trying to make things seem legal that patently weren't, this is what President Obama proposed. My administration has begun to reshape the standards that apply to ensure that they are in line with the rule of law. We must have clear, defensible, and lawful standards for those who fall into this category. We must have a thorough process of periodic review so that any prolonged detention is carefully evaluated and justified. Our goal is to construct a legitimate legal framework for the remaining Guantanamo detainees that cannot be transferred. Our goal is not to avoid a legitimate legal framework. In our constitutional system, prolonged detention should not be the decision of any one man. If and when we determine that the United States must hold individuals to keep them from carrying out an act of war, we will do so within a system that involves judicial and congressional oversight. And so going forward, my administration will work with Congress to develop an appropriate legal regime so that our efforts are consistent with our values and our Constitution. You'll construct a legal regime to make indefinite detention legal. You will, what does he say? Develop an appropriate legal regime. So you can construct a whole new system outside the courts, even outside the military commissions, so that you can indefinitely imprison people without charges. And you'll build that system from scratch. What's that somebody said about ad hoc legal strategies? Just for context here, in the United Kingdom, where there isn't even a Bill of Rights, there's been a major debate about whether people can be held in preventive detention. Former British Prime Minister Tony Blair wanted 3 months to be the outer limit for how long anyone could be held. There was a big political fight about it. Parliament ended up limiting that power to 28 days. 28 days is still the longest period of preventive detention that's allowed under law in any comparable democracy anywhere in the world. How long would President Obama's proposed preventive indefinite detention last? Well, he's not saying yet, but here's how he defines the threat that he says makes United Kingdom, where there isn't even a Bill of Rights, there's been a major debate about whether people can be held in preventive detention. Former British Prime Minister Tony Blair wanted 3 months to be the outer limit for how long anyone could be held. There was a big political fight about it. Parliament ended up limiting that power to 28 days. 28 days is still the longest period of preventive detention that's allowed under law in any comparable democracy anywhere in the world. How long would President Obama's proposed preventive indefinite detention last? Well, he's not saying yet, but here's how he defines the threat that he says makes indefinite detention necessary. Right now, in distant training camps and in crowded cities, there are people plotting to take American lives. That will be the case a year from now, 5 years from now, and in all probability, 10 years from now. 10 years from now. So you could get arrested today and locked up without a trial, without being convicted, without being sentenced for, say, 10 years until the threat of your future criminal behavior passes? Prolonged detention, he's calling it. This was a beautiful speech from President Obama today with patriotic, moving, even poetic language about the rule of law and the Constitution, and one of the most radical proposals for defying the Constitution that we have ever heard made to the American people. Rule of law and the Constitution, and one of the most radical proposals for defying the Constitution that we have ever heard made to the American people. Para você continuar assistindo esse curso, você deverá pegar o link da próxima parte do curso na descrição desse vídeo e colar no seu navegador. Assim você poderá continuar assistindo esse curso. Olá, irmãos, ajude-nos nesse projeto de divulgar a palavra profética, para que um número cada vez maior de pessoas possa conhecer o que nos foi deixado por Deus. Inscreva-se neste canal, dê um joinha, bata no sininho para que tudo que seja postado chegue até você. Compartilhe os vídeos nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. Prepare-se para passar esse momento tão importante da história, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.